Dietas não fazem sentido. É com essa pauta que o Átila lançou o último vídeo dele que, ó, tá estouradinho, hein? A gente tem aqui 62 mil visualizações no intervalo de 22 horas, então faz pouquinho tempo. Então, pessoal, eu particularmente discordo veementemente dessa frase, mas por óbvio, nós temos alguns clickbaits e não no sentido pejorativo, a gente precisa de vocês para assistir o nosso canal, né? Então, faz parte do jogo, mas eu tô muito curioso para ouvir a opinião do senhor Átila sobre dietas, uma vez que muitas pessoas usam esta perspectiva, na verdade, essa visão de que dietas só atrapalham e nada ajudam as pessoas, porque elas induzem a um processo de transtornos alimentares, etc., o que é uma grande de uma balela, mas não sei se é o ponto aqui. Vamos assistir juntos, sem que antes, por gentileza, cidadão, você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder mais uma notificação, e se você gostar desse vídeo, no finalzinho dele, tu deixa o like para fortalecer o nosso trabalho por aqui também. Fechadíssimo? Vamos começar então, ver o que o Átila tem para falar pra gente sobre dietas. E qual é a melhor dieta? É melhor cortar o açúcar, a gordura, a lactose ou o glúten? É melhor fazer jejum intermitente, Dentro disso aqui a gente já começa com vertentes um tanto quanto duvidosas, né? detox, ortomolecular, low carb ou cetogênica? O que é melhor? Dieta carnívora, paleodieta, dieta da selva ou a do caçador? É a do ovo, a da banana ou tomar água com sal? É a dieta líquida, a da sopa ou a pastosa? É a baseada no tipo sanguíneo ou no DNA? A dos 3 dias, das 3 fases ou dos 80-20? Assim, dieta remete a estilo de vida, então nada mais é do que o seu padrão alimentar. E claro que a gente torce e intervém para que ele seja o mais saudável possível, mas o Átila tá passando uma visão aqui que é a visão que a maioria das pessoas tem sobre dieta, que é algo um tanto quanto específico, obrigatoriamente restrito. Então, a dieta da sopa, que você não pode comer nada além de sopa, a dieta carnívora, que você não pode comer nada além de carne, e etc. Então, essa visão, de fato, ela é muito deturpada entre as pessoas e, obviamente, o Átila sabe disso. Ele tá simplesmente compartilhando o que as pessoas trazem de visão de mundo atual, né? É a dieta para perder peso, perder barriga, ganhar massa, engordar ou secar. Não são poucas as dietas da moda que começam com a extrapolação do que pode até ser algum princípio científico ou que são popularizadas por alguma celebridade que conta como com aquela dieta específica perdeu não só não sei quantos quilos, como ainda ficou com um corpo escultural, omitindo uma cirurgia ou duas, um chipzinho ou outro, um hormônio por aqui, outro por ali. Eu entendo perfeitamente a empolgação de alguém que conseguiu o resultado que queria depois de encontrar um novo hábito alimentar e agora está compartilhando o que aprendeu nessa jornada. Mas são tantas opções e tantas delas sem nenhuma base sólida que vale entender de onde tudo isso vem. E antes de falar isso é muito comum, tá, pessoal? Muitas pessoas acabam tendo um resultado com o déficit calórico, com a restrição energética, de perda de peso, que é perfeitamente natural e, na verdade, esperado. Não é possível que você mantenha o seu peso corporal, muito menos aumente esse peso, se você estiver em déficit calórico. O maior exemplo disso é o John Cena, já falei sobre ele algumas vezes com vocês. Mas tá aqui, ó, John Cena perdeu 60 libras, aproximadamente 27 quilos, comendo nada além de McDonald's por 180 dias. Essa é a prova definitiva de que não importa a besteira que você faça qualitativamente falando, se você estiver ajustado quantitativamente, você é capaz de perder peso. É óbvio que uma dieta como essa daqui, que o John Cena passou, ela é extremamente difícil, porque a densidade calórica de um fast food, especialmente McDonald's, ela é normalmente muito alta, então tu pega ali qualquer lanchinho, ele vai ter 800, 900, 1000 calorias. Então é muito difícil sustentar isso no médio e longo prazo, mas para um projeto curto, a nível informativo, inclusive o John Cena demonstrou pra gente de maneira perfeita como o déficit calórico impacta na vida das pessoas. de dietas, para você que quer refeições saudáveis com comida de anos sem ou performance da linha por fora de um viés muito apelativo que a gente usa quando quer resolver um problema, que é apostar em uma explicação simples e única que une tudo o que tem de errado ou tudo o que tem de certo para uma solução só. Algo que também aparece nas teorias da conspiração ou nas fantasias de conspiração, como descreve o Paulo Demuro aqui no Não Ficção. Por exemplo, algumas pessoas com predisposição genética reagem ao glúten, que é um grupo de proteínas que aparecem no trigo, na cevada e alguns outros grãos, inclusive deixa o pão fofinho, com uma resposta autoimune que ataca o próprio corpo e, entre outros efeitos, vai inflamar o intestino. Essas pessoas são celíacos e esse é um problema sério que afeta a vida dessas pessoas de muitas formas diferentes e o tratamento realmente é evitar glúten para a vida toda. Para essas pessoas, a solução para muitas complicações da inflamação do intestino, que são tão diversas quanto fadiga e anemia, é mesmo tirar só um item específico da dieta. E é algo realmente transformador, muitas vezes depois de passarem uma vida inteira com uma série de problemas que não parecem ter relação, a mesma coisa com os intolerantes à lactose, né? Nem causa em comum, buscando solução de toda forma. Opa! A essa altura do campeonato, eu espero que você já tenha se inscrito no canal para me ajudar a pagar o YouTube Premium em algum momento da história desse canal, né? Afeta mais ou menos uma pessoa em cada 100 no mundo. Um pouco menos aqui no Brasil, talvez porque muita gente por aqui ainda não saiba que tem. Então a proporção de quem realmente se beneficia tirando o glúten na dieta é de pouco mais de 1% das pessoas. Como conta a mentira
baita livro, tá? A Mentira do Glúten é um dos primeiros livros que eu li da nutrição e, assim, livro impressionantemente bom, tecnicamente bom. E fala aqui sobre sal, açúcar, gordura, carboidratos, como a gente acabou vilanizando vários desses macronutrientes, como, por exemplo, a gordura e ou alguns compostos alimentares, como, por exemplo, sal, açúcar, carboidrato, enfim. Do glúten, para a maioria das pessoas, simplesmente tirar o glúten da dieta não faz diferença. O que pode acabar fazendo diferença é quando, na tentativa de evitar o glúten, as famílias começam a comer mais comida preparada em casa e se tornam mais conscientes do que estão comendo. Para quem não é celíaco e são exames bem... É a mesma situação, por exemplo, da lactose. Então a pessoa diz, não, tirei o glúten e a lactose e emagreci. Mas na grande realidade, na retirada do glúten e da lactose, a pessoa tirou o milkshake que ela tomava de final de semana, ela tirou o sorvete, também tinha lactose. Ela não tirou o pão integral, mas sim a pizza de final de semana, que tinha glúten. Enfim, esse tipo de retirada que vai gerando mais restrição calórica e, consequentemente, mais emagrecimento. Não é restritamente a retirada do glúten e da lactose que gera isso. Específicos que determinam quem é o ato de pensar no que se come e de comer com mais critério que ajuda na saúde, o que poderia ser feito sem o glúten, ou sem a preocupação com o glúten. Apontar um culpado específico assim é uma boa forma de vender soluções mais fáceis de adotar, livros e cursos, do que de fato ter o tempo, o dinheiro e a disposição para poder fazer o preparo de uma comida menos processada e refeições mais planejadas. E isso é especialmente mais caro fora do Brasil. E é bem mais sedutor falar que com essa ou com aquela mudança muito simples, tudo vai ser resolvido. É só comer só líquidos, só coisas pastosas, só sopa, não sei quantas bananas ou algo do tipo. E aí, semanas depois, quando a pessoa perceber que não é bem o caso, ela já pagou e já faz tempo que a solução que ela adotou não resolveu. Isso é, se você conseguir passar semanas vivendo à base de sopa ou de líquidos ou de banana. Mas não é só isso. Mesmo seguindo os princípios corretos ou o consenso da área da nutrição, a própria ciência da nutrição foi concebida dentro de um contexto que é especialmente propenso a achar um fator único para poder explicar um problema. Porque até o meio do século passado, a ciência da nutrição estava descobrindo os componentes da comida. Para você ter uma ideia, a primeira vitamina foi a amina vital B1, que foi descoberta e isolada só em 1926, depois de décadas do estudo da relação entre casca de arroz e uma doença chamada beriberi, que atacava quem comia o arroz sem casca só. Como eu contei no vídeo da vitamina C, foram quase 200 anos entre a descoberta e o esquecimento do escorbuto e o isolamento do ácido anti-escorbuto, ou ascórbico, que é a vitamina C, para a cura dessa condição na década de 1930. Junto dessa ciência nutricional veio o entendimento de como fazer uma dieta completa em vitaminas para poder evitar várias condições causadas pela falta delas, como beriberi, escorbuto e pellagra. E também vieram os suplementos de vitaminas que eram e ainda são acrescentados na dieta, ou outros nutrientes como o iodo no sal, o que é um gesto simples que teve efeitos quase milagrosos. A famosa farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, onde ainda realmente tinha uma deficiência de nutrientes. Isso teve tanto impacto que basicamente criou a indústria de suplementos moderna, que chega a ser maior do que a indústria farmacêutica. O que eu pretendo explicar... Isso daqui é importante, tá? Porque as pessoas ficam, não, porque veja bem, a indústria farmacêutica não quer que você saiba. Você precisa consumir 27 suplementos alimentares para que você consiga não usar aquele remédio de R$10 que a indústria farmacêutica malvadona quer te vender. Deus. Um outro vídeo. Só que essa mentalidade de um fator ou um componente único que tem uma grande influência e um potencial enorme sobre a nossa saúde ainda impéria como princípio em muitas áreas da nutrição. Algo que foi reforçado lá nos primeiros estudos nutricionais como ciência, que foram feitos por países como Estados Unidos e Reino Unido enquanto estavam criando os primeiros guias alimentares para os soldados que iam para a Segunda Guerra Mundial, com recomendações de valores mínimos diários de nutrientes como vitaminas, cálcio e proteínas. Os primeiros rótulos nutricionais são uma tecnologia de guerra que vem desse tipo de estudo e das primeiras dietas pensadas para condições especiais, como dietas baixas em sal ou Eu assistia muito dos vídeos da galera que ficava comprando esses kits para experimentar, cara, eu morria de curiosidade. Dietas para quem tem diabetes ou dietas baixas em calorias e por aí vai. E uma das tendências mais complicadas e reforçadas por isso é o foco estreito em um fator em dietas. Um componente da dieta como açúcares ou gorduras, ou mesmo um tipo só de proteína como o glúten. Tanto para condenar e dizer que esse é o causador de todos os males, quanto para achar a grande solução que vai resolver tudo. Ou para achar a grande medida que indica todo o resto, como o índice de massa corporal, a quantidade de colesterol circulante e por aí vai. Aí, com a melhora da alimentação e da industrialização da comida, e industrialização da comida é uma outra tecnologia de guerra, de preservação de alimentos no caso, a gente começou a ver o problema contrário. Com o excesso de comida veio o excesso de calorias e a obesidade. Aí, a mentalidade de um fator único vem para explicar o que poderia estar gerando as novas doenças crônicas que vieram no embalo, como problemas cardíacos. Daí vem... É o que o Atila falou, né? Uma simplificação enorme, porque a gente teve uma completa mudança do nosso ambiente, da nossa rotina de atividade física e etc. A busca por um culpado que explique tudo, ao invés de observar
observar todas as mudanças que essa industrialização trouxe. É a gordura, é o açúcar, é a gordura saturada, é o açúcar refinado, é a falta de proteína, é o excesso de calorias, tudo proposto independentemente do que se come ou de como se come. E um dos motivos pelos quais a gente tem tantas dietas ou tantas ideias sobre dietas que vão funcionar assim ou assado é porque é muito difícil de testar o que realmente funciona. Mesmo quando quem recomenda é muito bem intencionado. Se o Pelé, por exemplo, resolvesse dar dicas ou um curso de como jogar bem futebol, ele com certeza saberia dar boas dicas. Agora, quantas dessas dicas se aplicam a qualquer pessoa que quisesse jogar e quantas não seriam úteis só para quem tem a genialidade que o Pelé tem quando ele jogava? E quão bem ele jogaria mesmo se não seguisse essas dicas? Então, para alimentação, quem come caviar e trufa... Com perdão da sinceridade aqui, tá, cidadãos? Mas muito cuidado com os protocolos que vocês compram, porque é completamente natural, intrínseco ao ser humano que a gente tenha uma admiração frente a pessoas que têm o que a gente gostaria de ter. Seja em relação a dinheiro, bens materiais e coisas parecidas, mas no meio do ano, especialmente físicos. Então, muitas pessoas se beneficiam e muito disso, de uma genética completamente fora de uma curva, para que elas consigam, então, vender um protocolo, vendendo a ilusão, a premissa de que ela vai conseguir entregar para você o físico que ela construiu, quando, na verdade, aquele físico tem muita dedicação, mas também, e talvez especialmente, muita genética presente que permitiu que a pessoa se tornasse um outlier, uma pessoa aqui fora do que é um padrão, como a gente consegue perceber recorrentemente. Só que o Instagram tem um problema. O Instagram, ele junta pessoas, especialmente o algoritmo vai espalhando essas pessoas e, ao mesmo tempo, juntando elas para um mesmo algoritmo, por exemplo, para você que consome muito bodybuilding, etc., que parece que é normal, porque a todo tempo a gente começa a ver aquilo no Instagram e você tá todo tempo no Instagram, então aquilo vai fazendo com que a nossa cabeça passe a entender e perceber aqueles físicos como cada vez mais normais. Conquista uma saúde melhor por causa do que come? Ou isso coincide de ser o que comem as pessoas que estão nas melhores condições de manter hábitos saudáveis, que têm mais acesso a atendimento de saúde, ou que teriam mais longevidade mesmo se comessem outra coisa? É por conta desse tipo de dificuldade que você encontra o dilema conhecido de se o ovo faz bem ou se ele faz mal. Olha, por exemplo, o que aconteceu com o chocolate em tempos recentes. Primeiro, alguém vai lá e descobre que o chocolate tem compostos como os flavonoides, que podem ser benéficos. Podem. Aí já saem as notícias. Chocolate é bom para a saúde. Só que isso é falado antes de testar em qualquer... que é clickbait, né, cara? Assim como o YouTube faz, a grande mídia vai fazer também, enfim. Coisa, só pensando no que tem de bom no chocolate, ou o que pode fazer bem ali dentro, e ignorando o que pode fazer mal, claro. Ainda chocolate para as pessoas e ver o que isso muda. Aí descobrem que, dependendo do processamento do chocolate, tiram os flavonoides, porque eles têm gosto amargo. Aí travadinha. Sai a notícia. Chocolate faz bem, mas nem sempre, porque tem alguns chocolates que não tem o que pode fazer bem. Mas também não testaram se o chocolate com ou sem flavonoide faz bem ou faz mal. Aí vão lá e veem que pessoas com menos risco de problema cardíaco comem isso ou aquilo, e aí descobrem que muitos comem chocolate semanalmente. Aí falam que o chocolate faz bem pro coração, ainda sem testar se esse é o caso. Aí acompanham milhares de pacientes que tiveram infarto e comparam o quanto essas pessoas comiam de chocolate. E descobrem que quem consumia mais chocolate não tem menos risco de problemas cardíacos, mas tinha mais risco de sangramento gastrointestinal. E aí, o chocolate faz bem ou faz mal? Pro coração ou pro intestino? Repara que correlação na causalidade, né? Isso é a última coisa que foi testada, ou melhor, não foi testado nesse processo todo. E não foi testado porque é muito difícil de Foi só uma observação. Uma das melhores ferramentas que a gente tem para diferenciar o que são boas ideias ou uma hipótese plausível dos resultados que elas trazem para o mundo são os testes clínicos. Testes como quando voluntários são divididos em grupos que passam ou não por uma intervenção que você quer testar e aí se vê o que acontece com essas pessoas ao longo do tempo. Quer saber se chocolate tem um efeito bom ou ruim no coração? Ao invés de simplesmente procurar quem consome chocolate regularmente ou entrevistar as pessoas para elas tentarem lembrar de quanto elas comiam de chocolate no passado, você tem que fazer grupos de voluntários e voluntárias que vão comer ou não ou evitar o chocolate por meses ou anos e E mais, a gente fica muito à mercê de erros de correlação quando é feito esse tipo de análise, por exemplo, que a gente acabou de ver de chocolate aqui. Então imaginem que nós temos o consumo de vinho, por exemplo, correlacionado com algumas melhoras e tudo, ou quase tudo, é atribuído para alguns compostos do vinho, mas subentende-se também que as pessoas com maior poder financeiro, elas tendem a consumir mais dessas bebidas refinadas, ao mesmo tempo que pessoas com baixo poder financeiro, elas tendem a comprar qualquer coisa que tá ali no lugar que elas convivem, enfim. Raramente elas vão ter dinheiro para sustentar no médio e longo prazo o consumo de uma bebida um pouco mais cara, como o vinho. E o vinho, por cultura, é consumido também com uma quantidade muito menor do que outras bebidas. O brasileiro, por exemplo, senta para tomar cerveja e ele toma ali 2, 3, 4 fardinhos, dependendo da pessoa, enquanto o vinho, raramente você escuta alguém falar que toma mais do que 3 cálices de vinho, por exemplo, 3 taças. Então, são muitos fatores de confusão que a gente acaba tendo nesse tipo de análise simplista, né? As diferenças entre essas pessoas ao longo do tempo. É uma ideia bem simples, que parece simples de ser implementada, mas é muito complicado
demorado e muito caro de recrutar dezenas ou centenas de pessoas dispostas a passar dias, meses ou anos a fio seguindo uma restrição alimentar. Você tem noção do quão difícil seria me convencer a passar anos sem comer chocolate só pra ver qual é? É tão complicado e tão caro, na verdade, que a maioria das recomendações dietéticas que a gente encontra por aí nunca passaram por esse tipo de teste mais rigoroso. E as que passaram por mais testes e mais estudos, como as dietas baixas em gordura ou a dieta mediterrânea e dietas com menos ultraprocessados, deram bons resultados e parecem ajudar com a perda de peso e trazem benefícios para a saúde. Só que essas já deixaram de ser a dieta da moda faz tempo. E aí o resultado é que muitas vezes quando uma dieta ganha popularidade, porque alguma celebridade promoveu, porque caiu nas graças de influencers ou chegou um livro novo entre os mais vendidos com aquela recomendação, essa dieta ainda não teve tempo nem projeção suficiente para ser minimamente testada. E as poucas que acabam sendo testadas muitas vezes mostram que não são aquilo que se propunha ou que é mais difícil de se testar do que se pensava, mesmo quando parecem ter princípios científicos bem sólidos. É desse tipo de dificuldade de estudo e de comparação que vem conflitos como a disputa entre quem seria o grande responsável pela obesidade e os problemas de saúde modernos, se é o açúcar ou se é a gordura na dieta. Tradicionalmente, a gordura foi reconhecida como problemática, como culpada e evitada. Só que aí na década de 2010, o açúcar ficou em evidência de novo quando levantaram discussões de que uma conspiração da indústria teria colocado a culpa em gorduras saudáveis, enquanto o real culpado seria o açúcar e ele é quem deveria ser evitado. O que levou a novas dietas sendo propostas, como sempre. A dieta cetogênica, por exemplo, consiste em comer pouco ou nenhum carboidrato para forçar o corpo a entrar no metabolismo de quebra de gordura para a produção de energia. Isso pode realmente acontecer e pode promover perda de peso, mas não quer dizer que quem segue essa dieta deixa de ter problemas com o consumo excessivo de gordura, como problemas de colesterol alto. E os estudos da área mostram como é complicado isso. Olha o caso do que seria um teste clínico de dieta cetogênica publicado em 2025. Acompanharam 100 pessoas que já seguiam uma dieta cetogênica por 2 anos e tinham níveis de colesterol especialmente altos no sangue, ao mesmo tempo em que tinham boa saúde cardiometabólica, baixa gordura corporal, baixa pressão sanguínea, boa resposta à insulina e por aí vai. Essas pessoas foram observadas ao longo de um ano, durante o qual continuaram com a dieta cetogênica e aí teoricamente mediram o que seria a consequência negativa a se evitar, que é a formação de plaquetas de colesterol nas artérias. E eu falo teoricamente porque quando mais pessoas avaliaram o artigo que tinha sido publicado, elas apontaram muitas inconsistências e várias falhas que estudos clínicos normalmente evitam. Para começar, não tinha grupo controle ou um grupo de comparação. Isso é outra coisa, né? Especialmente a grande mídia sempre leva em consideração a ciência como uma dádiva inquestionável, onde você, por ter um artigo científico publicado sobre o assunto X, obrigatoriamente precisa entender aquilo como verdade absoluta, quando na realidade uma boa parte dos artigos científicos contém, se não falhas, talvez essa palavra seja um pouco forte para um trabalharalho que as pessoas têm ao publicar artigos como esse. Minimamente existem várias melhorias que serem feitas em todos os praticamente, uma vez que, como o Átila está comentando aqui, artigos são extremamente difíceis de serem publicados nas condições ideais. Então, não necessariamente porque tem uma publicação falando sobre dieta cetogênica que aquilo é uma verdade absoluta. É preciso compreender a metodologia, é preciso entender os pontos positivos, os pontos negativos daquela publicação e como aquilo, de fato, pode impactar ou não na nossa prática clínica, né? Direta com outra dieta. E com dezenas de pessoas acompanhadas, só comparações entre grupos do mesmo estudo ficam com muito poucos participantes e pouco poder de conclusão. Um outro fator importante, como quantidade de calorias consumidas, ou índice de massa corporal, ou alguma outra medida, como a relação de proteína e gordura da dieta e afins, não foi medido ou não entrou na comparação no estudo que foi publicado. A duração do estudo foi curta, foi só 1 ano, enquanto as plaquetas que resolveram medir como medida principal podem levar muitos anos para serem depositadas. E aí, com tantos questionamentos acontecendo, na própria resposta às críticas, os autores do estudo original admitem que o acompanhamento de plaquetas, que teoricamente era o grande objetivo inicial, mostrou o contrário do que eles defendiam. Mostrou que as pessoas acompanhadas, que estavam seguindo a dieta cetogênica, aumentaram o acúmulo de plaquetas. Acabou que o estudo original foi retratado, ou seja, ele foi despublicado e foi marcado como tal. Agora, quem usou esse estudo, mesmo falho, para promover essa ou aquela ideia sobre essa ou aquela dieta, já tinha feito estrago. E uma outra tendência que parece se basear em ciência é a de imaginar e conceber um passado distante ou algum momento chave da nossa evolução como o momento ideal onde a gente comia o que o nosso corpo evoluiu para comer e aquela deveria ser a nossa dieta. E desde então a gente está piorando o que come ou precisamos eliminar o que tem de novo e o que faz mal, com uma detox. São coisas diferentes, né? A gente está piorando de fato o que a gente come, pelo menos em larga escala, com consumo especialmente de ultraprocessados que não existiam à época, mas daí para você sugerir uma dieta entupida de gordura saturada, existe uma enorme distância. Tirando carboidrato ou tirando alguma outra coisa do que a gente come. Ou a gente tem que voltar para o que comia antes. Essa é a premissa da dieta do caçador, ou da paleodieta, ou da dieta da selva, que escolhem focar em um tipo específico de passado imaginado, cheio de carne, trazido. E você já caçou o seu colchão mole no mercado hoje? Pelos machos caçadores, claro. E o problema
e você deve imaginar que teria um problema para eu falar disso aqui, é que nosso passado e a nossa cultura são muito mais diversos do que isso. Começando pelo fato de que mesmo entre caçadores e coletores modernos, que é onde se pode medir essas coisas, a carne de caça não é o principal componente da dieta. Nos grupos estudados, menos de 40% das calorias das famílias vem do que os homens caçam, já que é uma empreitada que pode dar errado muitas vezes. O grosso da dieta, mais de 60% das calorias, vem de raízes. Percebeu isso, inclusive, através de arca dentária dos nossos antepassados, pessoal. Tubérculos. Essa história de que a gente vivia de carne é uma grande balela. Sementes e animais pequenos que são coletados pelas mulheres, incluindo as avós. E também tem a questão de que selva mesmo não é lá um lugar muito povoado de vacas e picanha. Geralmente a caça na selva é mais difícil e a dieta é mais baseada em pequenos animais mesmo. E também tem a questão de qual é o momento do nosso passado que é esse, como discute o ótimo Paleofantasy. A nossa cultura se combina com o fato de a gente ser onívoro e em combinações praticamente infinitas do que a gente pode comer. Se você quiser procurar dietas de grupos específicos, você pode encontrar etnias inteiras com uma dieta mais baseada em plantas, mais baseada em grãos, mais baseada em pesca, ou até etnias praticamente carnívoras, como os Inuit, que vivem na região ártica, onde praticamente não crescem plantas e até pouco tempo atrás viviam quase que exclusivamente de caça de animais. Nessa dieta carnívora, a maior fonte de carboidratos é o glicogênio dos músculos que os animais armazenam, de maneira que a maior parte das calorias da dieta deles vem, ou vinha pelo menos, de gordura e de proteína. E especialmente onde a convivência é longa, onde ela acontece por milhares de anos, a evolução das pessoas pode refletir isso. Como eu comento no vídeo sobre se a gente deveria tomar leite, povos pastoreiros diferentes pelo mundo desenvolveram independentemente a persistência da lactase, que é a enzima que digere o leite que meio mundo deixou de produzir na infância. Enquanto os Inuits parecem ter adaptações genéticas para uma dieta mais rica em gordura, com processamento possivelmente diferente de ácidos graxos que eles comem mais. O que quer dizer também que mesmo se alguma dieta regional específica for melhor para quem come, ela pode ser melhor só para aquele grupo específico que carrega aquelas adaptações para aquela dieta. Ou pelo menos menos pior para aquele grupo. Porque, por exemplo, os Inuits também desenvolvem problemas arteriais e também sofrem de acidentes vasculares cerebrais em proporções maiores do que populações que seguem uma dieta mais próxima da nossa, com menos gordura. Contrariando inclusive quem promovia a dieta Inuit como uma forma saudável de comer proteínas e muita gordura sem desenvolver problemas cardíacos. No fim, as recomendações mais sólidas para a dieta também são as que têm menos apelo de novidade. Consumir menos carne vermelha, consumir mais vegetais como sementes e leguminosas, consumir menos comida ultraprocessada e mais comida fresca, comer com parcimônia e de forma consciente e informada, seguindo uma dieta que a gente pode manter por mais do que alguns dias. É o que tem mais em comum entre dietas que de fato diminuem o risco de doenças. Mesmo porque, como eu falo no vídeo sobre exercício e emagrecimento, o que regula muito do nosso peso são as calorias consumidas. Cara, isso que ele comentou é muito importante, porque o algoritmo do Instagram hoje ele é completamente covarde com a informação correta, porque o que acontece com o algoritmo é basicamente o seguinte, especialmente considerando a área da saúde, quando a gente leva em consideração que o Instagram basicamente depende de comentário, compartilhamento e salvamento para que o algoritmo entenda aquilo como relevante. É óbvio que você pode ter alguma efetividade se você fizer o tal do call to action ali, né? Pô, salva esse vídeo, esse Reels, enfim, mas isso é muito pouco representativo quando comparado ao fato de você ser extravagante na informação, nem que você precise omitir ou mentir sobre algo para isso. E você naturalmente vai ganhar muito compartilhamento. Explica. Imagina que, por exemplo, eu tenho uma avó que tem gordura no fígado. E a minha avó sempre escutou que, pô, ela precisava perder peso para conseguir perder aquela gordura no fígado, que ela precisava comer mais fruta, legume, verdura, cereal integral, etc. Essa informação você já ouviu, eu já ouvi, qualquer pessoa que ligou o Bem-Estar 10 horas da manhã na Globo provavelmente ouviu também. Então essa é uma informação que hoje em dia é muito pouco compartilhável, porque as pessoas já têm dimensão daqui. Agora, se eu chego no Instagram e falo comer frutas aumenta o risco de cirrose, comer frutas aumenta a gordura no fígado. Imaginem vocês, eu enquanto neto, obviamente se eu fosse leigo, né, não estudasse a área, vendo a minha avózinha com um montão de fruta lá na fruteira dela, porque ela ouviu que aquilo era bom em determinado momento da vida, eu ficaria muito receoso, porque afinal de contas eu não quero perder a minha avó e nenhum outro ente querido. E por consequência disso, eu imediatamente compartilharia aquele vídeo com ela por uma preocupação. Então, entendam como o algoritmo hoje do Instagram beneficia aqueles que são mais mentirosos, apelativos e, em decorrência dessas duas características, compartilhável. O Átila tem muita razão no que ele disse aqui. Tem aquele ditado que quando uma doença tem muitas curas, muitas soluções mágicas, ela não tem uma cura de fato. Como eu já falei no vídeo do apagamento da obesidade, talvez com as canetas emagrecedoras, com a popularização e o barateamento delas, a gente veja muitas dessas dietas desaparecerem. Se você curtiu essa conversa, aproveita, se inscreve por aqui, assim você recebe os vídeos regulares. Se não, fica só no nosso podcast. O título me enganou um pouquinho. Essas dietas, de fato, não fazem sentido, essas que você compartilhou, né? Mas, novamente, essencialmente, dieta remete a estilo de vida. Então, a partir do momento que você consolidar uma alimentação precisamente da forma como a Átila comentou aqui, baixa no consumo de ultraprocessados, rica em frutas, legumes, verduras, cereais integrais, oleaginosas, laticínios desnatados, tudo isso
isso permite com que tu tenha uma base alimentar muito boa, você consiga então colher os frutos disso. Novamente, se você gostou desse vídeo, por gentileza, cidadão, tirei aqui do meu deck, like no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative também o sininho para não perder mais nenhuma notificação, porque tem bastante coisa boa chegando por aí. Tamo junto, até breve, fui!